Pois é, meus amigos, final da Copa do Brasil, primeiro jogo do Maracanã, Flamengo e Atlético, o Atlético vindo embalado depois de despachar o River Plate, se classificar para a final da Libertadores, que jogará contra o Botafogo, e o Flamengo ferido por ter sido eliminado da própria Libertadores pelo Peñarol e por estar vindo do empate contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Flamengo entrou em campo desfigurado, a ausência do Eric Pulgar, do De La Cruz, do Pedro, que já está ausente há algum tempo, do Bruno Henrique, que foi expulso na última partida da Copa do Brasil contra o Corinthians, além do Luiz Araújo e do Cebolinha. Então o Flamengo contando com o Everton Araújo no meio de campo, junto com o Gerson, os dois ali fechando o meio de campo do Flamengo, o Arrascaeta flutuando entre ele e os atacantes, e no ataque o Plata, desculpe, pela direita, o Gabriel Barbosa pelo meio e o Michael pela esquerda. Então, praticamente dois pontas abertos. O Atlético vem com o desfalque do Fausto Vera, que jogou muito na Argentina contra o River Plate e contra o Davidson, que nós vimos do que fez contra o próprio River Plate em Belo Horizonte e também jogando muito bem lá em Buenos Aires. E por que eles não jogaram? O Fausto Vera já tinha jogado pelo Corinthians na própria Copa do Brasil e o Davidson já tinha jogado pelo Cuiabá, também pela Copa do Brasil. Então o Atlético veio num 3-5-2 com 3 zagueiros, o Scarpa jogando como ala pela direita, e quando o Atlético era atacado ele ficava como lateral direito, quando atacava ele entrava como ala e ponta direita, e contando com o Rubens como ala pela esquerda. O Rubens estava dobrando a marcação com o Arana, o Rubens como lateral esquerdo, o Arana compôs no meio de campo como ala esquerdo, e junto com ele no meio de campo estava o Otávio e o Alan Franco. No ataque, o Paulinho e o Hulk. Informou-se o Atlético. Muito bem, com 1 minuto de jogo, numa falha do Gonçalo Plata, ele entregou de graça para o Hulk invadiu, disputou a bola com o Léo Pereira. No rebote, na sobra, o Gustavo Scarpa bateu forte de esquerda para uma boa defesa do Rossi. O jogo continuou equilibrado, aos 5 minutos, no contra-ataque do Flamengo. O Michael recebeu pela esquerda, puxou para o meio e bateu forte, rente à trave direita do goleiro Everson. E o jogo disputado até os 10, 15 minutos. A partir daí, o Flamengo começou a se sobressair. E logo aos 11 minutos, numa ótima jogada do Gerson, mais uma vez do Gerson criando uma ótima jogada, ele achou o Wesley, lateral direito do Flamengo, que invadiu pelo centro, então ele invadiu livre, deslocado pelo meio, o meio do campo do Atlético completamente aberto, ninguém marcando, porque adiantaram a marcação alta, mas não tinha ninguém para dar a cobertura. Então o Wesley invadiu livre, tocou na esquerda para o Michael abriu para Gabriel Barbosa, ele chutou forte, uma defesa parcial do Everson, Arrascaeta no rebote, gol do Flamengo 1-0, até com uma certa justiça, se bem que até aí o jogo ainda está equilibrado. A partir do gol, aí o Flamengo passou a mandar na partida. E por que passou a mandar na partida? O Gerson comandando o meio de campo, o Flamengo jogando com a marcação alta, Gerson tendo a cobertura do Everton Araújo, mas comandando ali o meio de campo, o Arrascaeta flutuando, o Atlético com muita deficiência no meio de campo, o Hulk muito isolado na frente, o Paulinho correndo mais distante do Hulk. O meio de campo do Atlético não encaixou a marcação e deixa muito espaço para o Flamengo. Aos 30 minutos, semelhante ao que aconteceu na hora do gol, quando o Hélio invadiu sozinho, aos 30 minutos o Léo Pereira pegou a bola praticamente no meio de campo, invadiu sozinho, sem ser acossado por ninguém, e bateu forte, um tiro muito bonito no ângulo do goleiro Everton, mas esse ótimo goleiro do Atlético foi lá e espalhou. Enquanto isso, o Flamengo continuava mandando no jogo, o Alexandre avançando pouco pela esquerda, mas o Wesley com muita liberdade pela direita, o Everton Araújo sempre fixo na cobertura, auxiliando o gesto. Então o Everton Araújo sempre fixo, deu muita liberdade para o Wesley invadir. Na marcação, o Plata dobrava a marcação junto com o Wesley pela direita, e o Michael também dobrava a marcação junto com o Alexandre pela esquerda. Isso fortaleceu muito o sistema defensivo do Flamengo. Aos 39 minutos, numa falha horrorosa de marcação do Atlético, uma desatenção total. A bola depois de um lateral, uma bola chutada pelo Ortiz,
desviada pelo Plata, sobrou para o Gabriel Barbosa sozinho pela direita, invadiu sem ninguém a sua marcação e tocou na saída do Everson. Gol, 2-0 para o Flamengo, com justiça, porque desde o primeiro gol o Flamengo passou a mandar no jogo, o Atlético não conseguia praticamente passar do meio de campo. 2 minutos após esse segundo gol, aos 41, outra falha de saída de bola do Atlético, o meio de campo do Atlético muito mal nessa partida. O Gonçalo Plata recuperou, invadiu pelo meio, podia ter concluído, podia ter feito o gol, preferiu tocar na esquerda para o Gabriel Barbosa, aí a zaga se recuperou. Então, mais uma vez, o Atlético não conseguia concatenar as suas ações no meio de campo. O Hulk continuava muito sozinho, o Paulinho correndo mais longe do Hulk e a coisa não funcionou para o lado do Atlético. Aos 44, o Flamengo continua com a marcação alta no primeiro tempo inteiro e muito bem fechado por atacado. Por quê? Porque o Arana e o Rubens não superavam a marcação do L do Plata, que recuava, e o Scarpa pela direita do Atlético ficava sozinho e não conseguia vencer o Alexandre, que ainda tinha o apoio do Michael. Então o Flamengo taticamente muito bem colocado, o meio de campo bem plantado, o ataque com infiltrações interessantes. O Atlético precisa melhorar muito no segundo tempo para poder tentar diminuir o placar ou mesmo empatar, mas o jogo até o momento é um jogo que está na mão do Flamengo. Vamos ver o que faz no segundo tempo, o que acontece no segundo tempo. Pois é, meu amigo, no intervalo os técnicos não mudaram, o Flamengo voltou, continuou jogando com mais garra, com mais determinação. O Atlético, um time sem iniciativa, digo até um time apático, como foi no primeiro tempo. Começou esse segundo tempo até por volta dos 20, 25 minutos. Nesse período, o Everton Araújo, um jovem bom jogador de bola, se destacando no meio do campo do Flamengo. O Gerson sumiu um pouco, o Everton Araújo marcando muito, cadenciando o jogo no meio. Aos 19 minutos, o Arrascaeta sentiu o joelho esquerdo, saiu para a entrada do Alcaraz. O Alcaraz tentando fazer o mesmo papel do Arrascaeta. Aos 24 minutos, o Milito parece que começou a acordar, porque até então o Milito estava dormindo, não se manifestava. O Atlético perdendo de 2-0, o Lianco na direita não passava o meio de campo, não tinha opção quase nenhuma pela direita e ele não se movimentava. Aos 24 ele mudou. Ele tirou o Arana, que tinha o cartão amarelo, entrou o Zaratio. O Arana apático no jogo, não marcava, não atacava, não produziu nada nesse jogo. E o Milik tirou o Otávio para a entrada do jovem Alisson. O Otávio pragmático, marcando mal ou menos e criando zero. Com a entrada do Alisson e do Zaratio, o Atlético começou a ganhar mais envergadura no meio de campo e chegando mais no ataque. O Arana realmente produziu quase nada no primeiro tempo. Saiu para a entrada do Zaratio, que Zaratio é titular, mas estava sem jogar há cerca de um mês. O Atlético começou a melhorar, mas deu azar. Por que deu azar? Porque aos 28 minutos, o Zaratio perdeu a bola para o Alcaraz no meio de campo. O Alcaraz invadiu sozinho o meio de campo e defesa do Atlético completamente aberto. Ele tocou para o Gabriel Barbosa na esquerda e chutou rasteiro no canto esquerdo do Everson, sem chance de defesa. Gol do Flamengo, 3-0. Aí parece que o Milito acordou de vez. Estava dormindo, né, seu Milito? Acordou de vez e fez 2 substituições importantíssimas. Saiu o Gustavo Scarpa, entrou Allan Kardec, saiu o Lianco e entrou o Saraiva. Essas modificações melhoraram o Atlético muito. Por que melhoraram muito o Atlético? Porque os atacantes ficaram mais próximos entre si. O Arana e o Scarpa, muito apático, ambos no jogo. O Scarpa muito aberto na direita e pouco participativo. O Alisson e o Zaratio deram mais movimentação ao meio de campo. Com a entrada do Allan Kardec, ele passou a jogar próximo do Hulk, que até então estava muito sozinho, também ajudando, soltou mais o Paulinho. O Lianco, que não, conforme eu disse, não tinha ultrapassado o meio de campo, deu lugar ao Sarabia, com a melhor opção ofensiva pela direita. Até que aos 34, uma falha grosseira do Léo Ortiz, na meia-lua do Flamengo, o Allan Kardec não perdoou,
o primeiro gol do Atlético, o gol do Atlético, 3-1 para o Flamengo. Aos 42, o jogo continua assim, o Atlético com mais envergadura, jogadores mais próximos, o Alisson, um jovem muito buliçoso pela direita, dando trabalho à defesa do Flamengo, e aí o Flamengo começou a ser pressionado. Começou a ser pressionado, aos 42, o Felipe Luiz percebeu isso, tirou o Gonçalo Plata, reforçou a zaga, fez uma boa modificação, colocou o Fabrício Bruno, tirou o Alexandro, que já estava sendo importunado pelo Alisson, colocou o Ayrton Lucas, que estava descansado, para ser mais combativo. Aos 48, já no finalzinho, tirou o Gabriel Barbosa e colocou o Varela. Então o Atlético continuou em cima, o Flamengo praticamente teve mais ataque nenhum, pelo menos ataque de perigo, mais nenhum depois do terceiro gol. O Gerson sumiu em campo, desapareceu. O Everton Araújo tentando combater aí, mas o Atlético com o meio de campo mais povoado, mais junto, com mais rapidez, chegando com mais perigo. Então a presença do Hulk, do Paulinho, do Alisson, junto com Allan Kardec e com o Zaracho, deram muito mais movimentação. Seu Melico, você demorou para perceber isso, demorou para fazer a modificação. Quando fez, o Atlético cresceu, fez o primeiro gol, diminuiu a diferença de 3 para 2 gols, que foi alguma coisa. Mas podia ter sido melhor para o Atlético e podia ter sido pior para o Flamengo. No final das contas, em relação à posse de bola no segundo tempo, tamanho foi o crescimento do Atlético. O Atlético ficou com 65% de posse de bola contra 35% do Flamengo. Veja que no primeiro tempo, o Flamengo teve 55% de posse de bola contra 45% do Atlético. A coisa mudou no segundo tempo. No segundo tempo, o Atlético teve 8 finalizações. No primeiro tempo, havia tido apenas 4. E o Flamengo, no segundo tempo, teve apenas 2 finalizações. E no primeiro tinha feito 8. No final, foram 12 finalizações do Atlético, 10 finalizações do Flamengo, a grande maioria das finalizações do Atlético no segundo tempo. Um jogo de poucas faltas, 9 faltas cometidas pelo Atlético, 13 faltas cometidas pelo Flamengo, no total 22 faltas, mas um jogo leal, não foram aquelas faltas maldosas de querer machucar o adversário, não, que é um companheiro de profissão, não, foram faltas leais, o árbitro se comportou muito bem, na minha visão, apenas um cartão amarelo para cada lado, ou seja, 3-1 Flamengo nesse primeiro jogo. A fatura está definida? Não está definida. O Flamengo tem uma boa vantagem, um time bem capacitado, mas contra um Atlético, então lá em Belo Horizonte. Então um time que acredita e que a torcida acredita, seguramente vai lotar o estádio do Atlético. A fatura não está definida, o Flamengo tem uma vantagem, mas muita água vai passar por baixo dessa ponte. E no próximo domingo estaremos aqui com fé em Deus para comentar a final decisiva dessa Copa do Brasil 2024. Inicialmente, Flamengo na vantagem, mas a fatura não está liquidada. Esse é o nosso pensamento, salvo o melhor juízo. Até a próxima.